Olá pessoal, mais um vídeo no canal, um vídeo extremamente importante porque é um dia histórico para o Flamengo e para o torcedor rubro-negro. É isso mesmo, envolve o futuro estádio próprio do Flamengo, o Flamengo dando mais um passo para realizar esse sonho, para de fato ter uma casa para chamar de minha. É isso. O Flamengo não vai mais, daqui a alguns anos, é claro, alugar uma residência. Pelo contrário, terá uma casa própria. Tenho certeza que você aí do outro lado, ou você já realizou esse sonho, ou é doido para realizar esse sonho de ter a sua casa própria. A verdade é essa. Eu sempre falei por aí que eu gostaria de ter uma casa própria. E as pessoas que entendem muito de investimento falam, nossa, isso é sonho de pobre. Eu não tô nem aí. Eu sou pobre mesmo, quero correr atrás da minha casa própria. E o Flamengo está correndo atrás da sua casa própria e está muito perto de dizer que sim, tem um estádio próprio. É um dia histórico. Fica aí que já vou contar essa história. Também vou falar sobre a multa rescisória do Tite, o valor exato, porque tivemos acesso aos documentos e quando o Tite irá receber essa multa rescisória. Vou falar para vocês, hein? A renda do jogo de ontem é mais do que o valor da multa rescisória do Tite. É isso mesmo. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora. Vamos para as informações? É o seguinte, galera. Avaliação do jogo de ontem. Eu não fiz a live pós-jogo ontem, porque eu estava presente no Maracanã. Fiz uma live pré-jogo e vou ser bem sincero. Gostei demais do que eu vi. Um ânimo novo. Sabe quando troca de chefe e aí os funcionários querem mostrar serviço? Foi basicamente o que aconteceu. Eu vou falar aquilo que eu acabei de falar no SBT Sport Rio. Eu não tenho a informação e nem tenho a opinião de que os jogadores do Flamengo queriam derrubar o Tite. Muito pelo contrário. A informação que eu tenho é que a relação era maravilhosa. Claro, só com o Gabigol, que era uma relação, a gente sabe muito bem, estremecida, extremamente profissional. Mas com os demais jogadores, com o elenco, a relação do Tite era boa. Muito boa. Só que a minha visão é a seguinte, o sentimento do Tite, a energia do Tite já estava passando para os jogadores. O Tite andava cabisbaixo, uma energia negativa, sentindo o golpe, estressado. Eu acho que uma cena emblemática para mim, que define muito bem isso que eu estou querendo dizer para vocês, é a comemoração do gol do Gerson contra o Atlético Paranaense. Foi um gol extremamente importante, aos 44 do segundo tempo, que deu 3 pontos ao Flamengo no Campeonato Brasileiro. Um gol muito importante e a comemoração foi, sabe, xoxa. Foi assim, para baixo. Mas isso não é uma crítica ao Gerson. É porque eu acho que os jogadores já estavam pegando aquela energia do Tite, uma energia para baixo. E aí veio o Felipe Luiz, com sangue nos olhos, o Luxemburgo diria outra coisa, vocês sabem muito bem o que ele diria, cheio de vontade, doido para fazer acontecer, mostrando serviço, correndo com os jogadores, enfim. Aí o que acontece? Os jogadores abraçam esse espírito, e foi isso que aconteceu. Além disso, da vontade, que a gente pôde ver uma vontade muito grande dentro de campo contra o Corinthians, tinha uma organização, tinha uma intensidade, mesmo com 2 dias de treinamento, tinha jogada ensaiada, com 2 dias de treinamento. Então, para aqueles que gostam, sim, já teve o dedo do Felipe Luiz. A gente pôde ver os laterais avançando bastante. A gente pôde ver um meio de campo com uma transição defensiva e ofensiva muito boa. Flamengo marcando sob pressão, em bloco alto, como muita gente gosta de dizer por aí. Teve uma saída de bola boa com o Léo Ortiz. O Pulgar voltou a jogar bem. O Flamengo roubando muita bola, 27 bolas roubadas no jogo. Trocando muitos passes e errando poucos passes. Isso é importante. Atacando espaço. Então, sim, teve uma evolução, sim. Isso quer dizer que agora, pronto, ninguém vence o Flamengo. Não, não é assim, não é desse jeito. É ter pés no chão, muita calma, muita cautela, mas o Felipe Luiz começou muito bem. Na minha opinião, no primeiro tempo, massacrou o Corinthians. Massacrou. No segundo tempo, caiu um pouco a intensidade, o Corinthians nivelou um pouco o jogo, mas o Flamengo ainda assim foi melhor também no segundo tempo. Ponto negativo. Acho que o Flamengo não pode perder a quantidade de oportunidades de gols como perdeu ontem. É jogo importante, é mata-mata. Independentemente se seja jogo de Campeonato Brasileiro ou de mata-mata. Não pode perder a quantidade de gols que perdeu ontem contra o Corinthians. Em outros jogos, isso pode fazer falta. Então,
fica aí a minha análise do jogo, quero saber se vocês concordam, não concordam. Gostei do Gabigol titular e sim, errei a escalação, não botei o Gabigol como provável, ele mudou lá no vestiário, pelo visto o Felipe Luiz vai adotar esse tipo de postura, é muito bom saber disso, mas gostei do Gabigol no primeiro tempo, no segundo tempo caiu um pouco de rendimento, ele quase fez um golaço de letra, inclusive o Hugo Souza defendeu e evitou o golaço de letra do Gabigol. Por falar em Hugo Souza, o Corinthians tem que pagar hoje R$500 mil ao Flamengo por ter escalado o Hugo Souza na partida de ontem, e a partir do dia 10 eles podem efetuar a opção de compra. E por falar em opção de compra, me lembra muito multa rescisória também. E por falar em multa rescisória, o Tite terá que receber o valor da sua multa rescisória. E na conta do RH, eu vou falar RH para vocês entenderem, mas as pessoas responsáveis fizeram a conta, pagamento de encargo aqui, acolá, 13º, papapá, no fim das contas o Tite vai receber, o Tite e a sua comissão técnica, obviamente, R$4.800.000 exato, tá bom? E esse valor tem que cair na conta do Tite até o próximo dia 10 de outubro. Esse foi o acordo, esse que está combinado, então ficou desse jeito. O Tite já assinou a rescisão dele, está tudo certo, e esse valor é que ele vai receber. Diante das multas rescisórias que o Flamengo já pagou, por exemplo, Vitor Pereira, R$15 milhões, esse valor não é nada. Inclusive, ontem, com menos de 50 mil pessoas presentes, a renda do Flamengo foi mais de R$6 milhões. A renda maravilhosa, mas eu achei super errada a postura da diretoria do Flamengo em ter cobrado o valor que eles cobraram no ingresso do jogo de ontem. Muito errado. Era o momento de ter o apoio da torcida. Eu acho que os 47 mil presentes gritaram bastante, apoiaram bastante, mas era jogo para esgotar ingresso. Porém, o olho grande da diretoria do Flamengo não permitiu isso. E para finalizar, o assunto mais importante do dia, se já não bastasse a boa estreia de Felipe Luiz à frente do Flamengo, o que aconteceu nessa quinta-feira? O Flamengo assinou o termo de posse do terreno do gasômetro. Em outras palavras, pegou a chave do terreno, pegou a chave da casa. É isso mesmo! Em breve, o Flamengo, portanto, vai iniciar as obras para construir o estádio próprio. O Flamengo tomou posse do terreno gasômetro na manhã dessa quinta-feira, em um evento que contou com o Rodolfo Landim. Lula participou, o presidente da República participou por videoconferência. Foi uma festa danada, todo mundo aparecendo, Rodrigo Ducha aparecendo, deputado aparecendo, coisa linda, maravilhosa. Mas eu quero saber do Flamengo, e o que importa é que o Flamengo vai ter o seu estádio próprio em breve, e segundo o Rodolfo Landim, que falou nesse evento, a data prevista para o lançamento, para a inauguração do estádio, está prevista para o dia 15 de novembro de 2029, daqui a 5 anos. E nesse evento, o Landim também aproveitou e revelou o projeto de tijolinho virtual. Ele quer lançar esse projeto de tijolinho virtual. Olha aí o que ele falou, abre aspas: os rubro-negros lembram que foi feita uma campanha na época da construção do centro de treinamento do Flamengo, que tinha o tijolinho, esse era o nome do projeto. Compravam o tijolinho para fazer parte da construção. A gente está pensando em lançar o tijolinho virtual para o torcedor participar também. Nós vamos ter painéis durante a construção do estádio, mostrando todos aqueles que tiverem contribuindo para a construção do estádio. E no futuro, com o estádio construído, todos os que tiveram contribuído poderão ter o nome no painel e o quanto ele contribuiu para a construção do estádio. Está aí, revelando o presidente Rodolfo Landim. Pois é um dia maravilhoso, é um dia marcante, dia 3 de outubro de 2024, é o dia que vai ficar marcado na história, que o Flamengo pegou a chave do terreno para a construção do estádio próprio. Aê, galera, meu sonho está se realizando. Eu tinha 2 sonhos como torcedor do Flamengo: ver o Flamengo campeão da Libertadores. Ih, rapaz, o Miquinho ali, viva a natureza, é o Miquinho, até o Miquinho tá comemorando. Você vê quando o Flamengo vence, não tem jeito, tudo fica mais bonito. Pode passar, Miquinho, vai lá. Então, hoje eu tinha 2 sonhos: construção do estádio próprio do Flamengo e o Flamengo campeão da Libertadores. Esses sonhos como torcedor. Graças a Deus eu vi 2 vezes o Flamengo ser campeão da Libertadores, e agora eu estou vendo o Flamengo dando vários passos para a construção do estádio próprio. Hora de falar sobre o Flamengo, notícia importante.
Rubro-negro tomou posse nesta quinta-feira do terreno no gasômetro. Depois de semanas de discussão com a Caixa, houve um acordo ao longo da quarta-feira e o Flamengo ficou de pagar mais uma quantia. O pacote total da compra do gasômetro ficou na casa dos 170 milhões de reais, muito menos do que os 250 milhões que o Flamengo se propunha a pagar antes de precisar da ajuda da prefeitura para desapropriação do terreno. Só para lembrar, o leilão do gasômetro valeu 138 milhões de reais, depois o Flamengo precisou bancar mais 7 milhões e 900 mil por conta de uma perícia judicial, e esse acordo firmado com a Caixa ao longo da quarta-feira vai garantir ao banco mais 23 milhões e 900 mil reais, além da transferência do certificado de potencial adicional de construção do gasômetro para outros terrenos da cidade do Rio de Janeiro que são administrados pela Caixa. Diante desse cenário, com mais quase 24 milhões e com esses certificados de potencial de construção repassados para a Caixa, o problema está resolvido. A chave do terreno foi entregue por um dos deputados, o deputado Pedro Paulo, ao presidente Rodolfo Landim. A cerimônia contou com vários outros dirigentes do Flamengo, como Marcos Braz, como Bruno Spindel, teve também por lá o Rodrigo Dunsch, que é o candidato da situação à presidência. Enfim, durante esse evento o Flamengo também divulgou o lançamento de um projeto, o Tijolinho Virtual. A ideia é que torcedores do Flamengo possam ajudar contribuindo com dinheiro, em troca eles vão ter seus nomes expostos em tijolos que ficarão numa fachada do futuro estádio rubro-negro. Não há data para início das obras, nem quando esse estádio será lançado, mas ponto importante, o terreno do estádio já está em posse do Flamengo. Na estreia de Felipe Luiz, o vestiário do Flamengo foi marcado por cobranças entre os jogadores, que demonstraram foco em um futebol mais objetivo e mantiveram a fé na disputa pelo título do Campeonato Brasileiro. Antes do confronto contra o Corinthians, os atletas reforçaram a postura de não desistir do Brasileirão, enfatizando a necessidade de mais objetividade e verticalidade em campo. Felipe Luiz, que estreou na partida válida pela semifinal da Copa do Brasil, foi um elemento-chave na transformação da equipe. Um mantra dos jogadores, "Vamos jogar para frente, vertical", foi seguido à risca na vitória por 1-0 contra o Corinthians. Embora o placar não tenha refletido totalmente o domínio do Flamengo no Maracanã, o time mostrou um rompimento com o futebol menos incisivo que vinha sendo criticado, principalmente após atuações mais lentas, como a contra o Peñarol. Gerson, um dos líderes do elenco, foi vocal nas cobranças por mais intensidade e efetividade, e o grupo respondeu com energia e comprometimento. No domingo anterior, apesar da vitória contra o Atlético PR pelo mesmo placar, o Flamengo ainda demonstrava dificuldades em ser letal no ataque, rodando muito a bola sem finalizar de forma efetiva. Contra o Corinthians, a postura foi diferente. O time finalizou 19 vezes, sendo 9 de fora da área, e teve 57% de posse de bola. Mesmo assim, o Flamengo aproveitou apenas uma das 6 grandes chances criadas, mas a mudança na atitude em campo foi evidente. Felipe Luiz, em sua estreia, foi vibrante em suas orientações e carregou essa energia para dentro de campo. Diferente do que se via com o técnico anterior, Tite, Felipe Luiz foi ativo e comemorou intensamente o gol de Alex Sandro, que selou a vitória rubro-negra. No meio dessa autocobrança, os jogadores do Flamengo também reafirmaram o compromisso de lutar pelo Intercampeonato Brasileiro. Mesmo com 9 pontos de diferença para o líder Botafogo, e com um jogo a menos, o elenco não considera a hipótese de desistir do título. Na entrevista concedida após o jogo, Alex Sandro reforçou o sentimento de crença que permeia o grupo. "Quem não acredita não é Flamengo", disse ele, destacando a ambição e a confiança do time. O Flamengo ainda precisa provar se conseguirá manter a intensidade vista contra o Corinthians em seus próximos jogos, mas a determinação em apagar o passado recente de atuações frustrantes está clara nos olhos dos jogadores. A busca pelo título segue viva, e o espírito de superação pode ser o combustível para uma reta final emocionante na temporada.